Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje eu quero ensinar para você, cidadão, que pretende ir para o judiciário discutir alguma matéria, seja ela qual for, eu quero te mostrar como obter êxito na sua demanda. Eu quero te ensinar como vencer os processos nos quais você pretende ingressar, tá bom? Você já deve ter ouvido, meu amigo, alguém falar assim: vou levar na justiça, vou levar no pau, vou te processar. Então, mas a pergunta que brota quando a gente vê alguém fazer uma afirmação dessa é: será que essa pessoa tem instrumentos para obter sucesso naquela demanda judicial? Será que ela vai vencer esse processo? Ou ela vai gastar dinheiro com um advogado à toa? Então, meu amigo, me acompanha aqui até o final que hoje eu vou te falar sobre o que você precisa para obter êxito nas suas demandas judiciais, sejam elas quais forem, tá joia? Meu nome é Lucas Miranda, eu sou advogado, sou também contador e eu tô aqui porque eu quero te ajudar, tá joia? Digníssimo, antes de mais nada, antes da gente começar a entrar no mérito da questão aqui, por gentileza, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no botãozinho vermelho, inscrever-se que está aqui debaixo. E por favor, positive esse vídeo, porque aí você me ajuda a alcançar mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Vejam bem, digníssimos, todo mundo, ou quase todos, tem problemas que podem culminar dentro do judiciário, que podem ir para a esfera judicial. Todo mundo passa raiva, principalmente o brasileiro, passa raiva demais com serviços básicos, tais quais iluminação pública, serviço de saneamento básico, telefonia, internet. Às vezes briga com o vizinho, tem problemas de tudo quanto a espécie aí para serem resolvidos e muitos desses problemas podem terminar no judiciário. Tem gente, inclusive, que não tem nenhuma abertura ao diálogo, não sabe resolver nada pacificamente e quer levar tudo para o judiciário. Mas a questão, meus amigos, e aí? Será que essa pessoa vai obter sucesso nessa demanda, nesse processo? Porque ir para o judiciário é muito fácil. O X da questão é se ela vai vencer o processo. Tá, mas e aí, Lucas? Como vencer um processo judicial? Eu vou te contar isso aqui. Mas para que você entenda como vencer um processo, antes de mais nada, você precisa entender o que é um processo judicial. Então, meus amigos, presta atenção. Um processo judicial ele não é nada mais do que uma discussão entre partes que estão ali litigando, que estão em atrito, em confronto, que têm uma pretensão resistida entre si. E aí essas pessoas, por não terem conseguido, ao menos em tese, resolver os seus problemas de maneira pacífica, cordial, por meio do diálogo, elas levam esse problema ao judiciário e ali, na esfera do judiciário, esse problema vai ser submetido à apreciação de um juiz e esse juiz, com base no direito, ou ao menos em tese deveria ser assim, vai decidir a quem assiste razão naquela discussão. E, eventualmente, poderá declarar o direito de determinada parte e, inclusive, condenar a outra parte a determinada sanção, alguma indenização, coisa do gênero. Então, entendido o que é um processo, você precisa saber também que as partes que litigam ali, elas podem e devem constituir defesa para suas teses. Por quê? O Zezinho chegou ali com a tese dele, falando que não, o que aconteceu foi isso e isso. E a Mariazinha chegou com a tese dela, falando, não, o que aconteceu foi o contrário, foi isso e isso. E o Zezinho e a Mariazinha, cada um deles pode e deve constituir um advogado, que é uma pessoa com conhecimento técnico, para representá-los, para defender o direito de cada um deles diante do juiz, ok? Entendido até aqui? Então, meus amigos, prestem atenção. É muito importante que você tenha em mente, antes de mais nada, que quando você decidir para o judiciário, você deve pensar sempre na parte ex-adversa. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente porque a parte ex-adversa vai constituir um advogado. E aí, meus amigos,
se tem um erro crasso que assola muita gente, é o subestimar a parte contrária. Então, primeira regra, se você quer ter sucesso nos seus processos judiciais, nas lides nas quais você ingressa, nunca subestime a parte ex-adversa, porque ela vai constituir um advogado. E dependendo do advogado que ela constituir, se ela tiver dinheiro para financiar uma boa defesa, ainda que você, em tese, esteja bem calçado em termos jurídicos, você corre um risco, tá? Porque um advogado astuto muito pode na sua atuação. Guarda isso no seu coração. Essa é a primeira regra. Segundo lugar, digníssimos, nunca cometa o erro de achar que não precisa de um advogado. Vou frisar isso aqui porque dentro do judiciário, dentro da esfera do judiciário, a gente tem juizados especiais, justiça comum, você tem a justiça estadual, justiça federal, tem juizado da justiça federal também, tem aí subdivisões dentro do judiciário. E no juizado especial, conhecido popularmente ou vulgarmente como pequenas causas, algumas pessoas se iludem com a ideia de que, não, lá não precisa de advogado. E aí, meus amigos, esse é o segundo erro crasso que você deve não cometer. Você deve aprender que você nunca vai para o judiciário sem um advogado. Nunca, nunca. Nem para o judiciário, nem para uma delegacia. São ambientes, digníssimos, extremamente hostis e onde você vai discutir um direito ou uma obrigação. E aí, meu amigo, você vai sem defesa? Se você fizer isso, você está literalmente sendo leviano e está desprezando também a primeira regra, que é subestimar a parte contrária. Por quê? Imagine, eu quero processar a Oi porque, enfim, a Oi negativou o meu nome injustamente e eu não mereço isso e eu estou tendo problemas agora para fazer compras, para exercer outros atos da minha vida civil porque meu nome está negativado. Vou processar a Oi, levo ela para o juizado especial e acho que vou chegar lá sem um advogado e vou ter sucesso? Digníssimo, por favor, me poupe. Você acha mesmo que você vai chegar lá e não vai encontrar ninguém para discutir com você? Você acha que a Oi não vai contratar um batalhão de advogados para ir discutir com você? Então, meu amigo, essa é a segunda regra. Não cometa o erro de achar que não precisa de um advogado. Porque, principalmente nesses ambientes onde supostamente disse que você não precisa de um advogado, são os ambientes onde vocês, cidadãos, são mais massacrados. É exatamente por cometerem esse erro. Porque a parte contrária sempre vai levar bons advogados. Você acha que o banco não tem dinheiro para financiar um batalhão de advogados para ir lá te espremer como um rolo compressor? Você acha que a empresa de telefonia não tem recursos para financiar um monte de advogados para te comprimir ali e atropelar o seu direito? Por quê, digníssimo? Quando chegar lá, eles são pessoas experientes, com conhecimento técnico jurídico, e você, quem é nessa discussão? Entendeu? Já estamos na segunda regra, vamos para a terceira. A terceira regra, digníssimo, que é fundamental, seja para que área for da discussão, seja esfera criminal, seja esfera civil, seja trabalhista, tributária, não importa. Digníssimos, terceira regra, é fundamental para que você tenha sucesso nos processos que você tenha elementos de convicção, vulgo provas. Provas. Elementos estes que serão usados no convencimento do juiz. Afinal de contas, não é o juiz quem vai dar a sentença. Quando chegou lá no judiciário, você abriu mão do diálogo e está colocando o seu problema
diante do juiz para que o juiz decida, ok? Então, meu amigo, você tem que convencê-lo de que você tem razão naquela discussão. Para que o seu advogado consiga fazer um bom trabalho no que diz respeito a buscar o convencimento do juiz, Dinísimo, você precisa municiar o seu advogado com elementos de convicção que serão usados como provas, como produção de provas, entendido? E como é que você pode fazer isso, digníssimos? Meu amigo, tem gente que não sabe o valor de uma caixinha de sapatos. Se você não sabe, eu vou te contar. A caixa de sapatos que muita gente joga fora, ela tem uma utilidade tremenda. Eu, por exemplo, uso muito. Lá naquele compartimento de cima do guarda-roupa, eu coloco algumas caixas de sapato e dentro delas, meus amigos, eu guardo documentos, guardo informações. Muitas eu nunca vou usar, mas eu guardo. Por quê? E se eu precisar? Entendeu? Esse é um hábito que você precisa criar de guardar documentos, preservar informações. Preservar. Porque você nunca sabe quando você vai precisar. E normalmente, digníssimos, quando você vai para o judiciário, é o momento em que sempre você precisa ressuscitar coisas que já passaram há muito tempo. Você precisa trazer à luz informações que vão ser, via de regra, difíceis para a maioria das pessoas de obterem. Por isso que é muito importante guardar. Existem outros meios de guardar informação? Com certeza. Outro meio que eu uso muito é colocar tudo em nuvem. Mas nem todo mundo tem conhecimento tecnológico para poder usar o armazenamento em nuvem. Então, o básico do básico, meu amigo, caixinha de sapato, coloca lá os documentos relativos aos seus contratos de trabalho, ao contrato que você assinou para comprar a sua casa, seu lote, seu carro, cópia de documentos das pessoas com quem você firmou relações jurídicas, para quem você comprou, para quem você vendeu, entendeu? Sempre que você for contratar, por exemplo, uma instalação elétrica para a casa nova onde você vai morar, às vezes você faz isso aí por meio virtual, por meio de um aplicativo. Printa aquele negócio ou coloca em PDF aquele documento que foi gerado ali a respeito da contratação. Se for o caso, até imprima, guarde nessa caixinha de sapato. Isso aí, depois, num futuro, pode simplesmente mudar todo o curso da história. Tô falando isso, meu amigo, porque tem pessoas que resolvem para o judiciário discutir determinadas matérias e aí tudo bem, meu amigo. Eu como advogado, vou transmitir para ele. Preciso disso, disso, disso. Aí você vai ver, a pessoa não tem nada. Nada. E quando esse é um outro problema. Quando tem, acha o pedaço, os restos. Ou seja, são pessoas que não têm o menor zelo no que diz respeito à guarda de documentos, de informações. Então, coloque isso no seu coraçãozinho, amigo. Você precisa guardar as informações, guardar documentos. Ah, Lucas, mas eu vou guardar tudo, digníssimo. Tudo é um exagero. Veja bem, há coisas que são desnecessárias ou que você pode conseguir depois por outros meios. Por exemplo, eu citei aqui a contratação de uma ligação de energia elétrica, né? Quando você vai fazer a contratação, cara, guarda ali o documento relativo à contratação para você saber quando foi contratado, qual o modelo de contratação que ocorreu, entendeu? O que foi informado na contratação, beleza. Aí depois você vai ficar guardando todo mês todas as contas de energia elétrica que chegar? Não, não necessariamente. Então, quando chegar a primeira conta, você guarda a primeira daquele ano. Quando for no ano seguinte, você guarda uma do ano seguinte. Não precisa guardar todas as contas de energia elétrica. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A mesma coisa você pode adotar para água, telefone, internet e assim por diante. Se você souber lidar com o armazenamento em nuvens, por favor, guarde as coisas na nuvem. E aí você pode guardar muito mais coisas, porque os documentos vão ser digitais. Então, dá para você armazenar milhares de documentos
por exemplo, num simples cartãozinho de memória. Desde que você armazene esse cartão de memória no local apropriado e não vá perdê-lo, ali é um excelente lugar para você guardar também as suas informações. Na nuvem, o risco de perder é muito menor. Mas enfim, é importante que você tenha em mente essas três coisinhas, digníssimo. Em primeiro lugar, nunca subestime a parte hexadversa. Nunca, nunca faça isso. Eu já vi pessoas que acreditavam e tinham bons instrumentos para vencer o processo perderem a ação judicial porque ela subestimou a parte contrária. Em segundo lugar, digníssimo, não cometa o pecado de pensar que você não precisa de um advogado. Acredite, meu amigo, se o advogado não precisasse, não fosse tão essencial, a Constituição Federal não o citaria no artigo 133 como sendo essencial, indispensável à manifestação da justiça. Não cometa esse erro. E em terceiro lugar, você tem que ter em mente que você precisa reunir elementos de convicção. Você precisa reunir provas, sejam elas em papéis, sejam elas em meios digitais. Você precisa manter as suas informações de relevância sempre armazenadas, porque você nunca sabe quando você vai precisar delas. Algumas, as pessoas já até sabem quando vão precisar, porque há processos que as pessoas o premedita. Ela já premedita em determinado lapso temporal interpor uma ação judicial em face de alguém. E aí dá tempo dela construir elementos de convicção. Mas nem sempre é assim. Então, essa é a terceira regra e é uma regra fundamental para qualquer coisa. Você precisa ter elementos de convicção. Inclusive, coloca no seu coração, o que distingue o processo judicial de uma partida de truco é isso. Sabe qual que é a diferença do processo judicial e da partida de truco? É que a partida de truco, via de regra, você ganha no gogó, no grito. No judiciário não, digníssimo. Você precisa provar que você tem aquele direito. Você precisa convencer o juiz das suas razões, das suas alegações, da sua tese. E para isso, meu amigo, é fundamental que você tenha elementos de convicção. Tá bom? Agora que eu te falei essas três regrinhas que são básicas para você vencer qualquer que seja ação judicial, eu vou te contar como construir elementos de convicção, porque isso também é extremamente importante. Essa é a quarta regrinha, isso é coisa que tem que virar um hábito da sua vida. Veja bem, digníssimos, hoje nós temos muitos meios de construção de elementos de convicção. Por exemplo, eu estou aqui falando com você por meio de um vídeo. Vídeo é um meio, e um excelente meio, de se fazer prova das suas alegações. Então, coloca no seu coração. Meu amigo, investir em câmeras não é um luxo. Já foi um luxo no passado. Hoje em dia isso é uma necessidade. Então, se você puder, meu conselho para você é: tenha câmera no capacete da sua moto. Tenha câmera no interior do seu veículo, do seu carro, do seu caminhão, qualquer coisa que seja. Tenha câmeras na sua residência, no seu ambiente de trabalho. E tenha câmeras sempre às mãos, sempre ao seu alcance. Vai por mim, meu amigo, vai por mim. Todo mundo, melhor, ou pelo menos a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, essas pessoas caminham, vivem ou sobrevivem como se não houvesse amanhã, como se nunca fosse ter problemas, e elas não fazem, a maioria não faz prova de nada, e de repente se deparam com um problema e acabam sentando na graxa, sofrendo severas consequências, porque, apesar de terem razão em suas alegações, não fizeram prova das suas alegações. Então, não espere sofrer, não espere precisar da prova. Tome isso como um hábito, como uma regra de vida. Procure colocar câmeras em tudo quanto é ambiente que você caminhar. Você parar numa blitz, nunca fale uma palavra com o policial, não responda uma pergunta sequer sem antes começar a gravar. Ah, Lucas, e se o meu celular acabou a bateria? Digníssimo, pega um elemento na rua e fala assim, toma aqui R$10 para você começar a gravar isso aqui e depois encaminhar para o meu WhatsApp essa filmagem, encaminhar para o WhatsApp de quem eu determinar. Mas não cometa o erro, digníssimo.
Documente tudo, até as coisas aparentemente irrelevantes. Documente, porque isso faz toda a diferença. E é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Outra coisa que é muito fácil de se fazer, também deve virar um hábito. O seu telefone, ele pode, além de fazer vídeos e fotos, ele pode também gravar áudios das ligações. Então, vou te dar um exemplo. Você está tentando a todo custo cancelar um plano de internet. E você liga e aí te transfere de um atendimento eletrônico para outra inteligência artificial aqui, inteligência artificial ali, e você nunca consegue cancelar um plano telefônico. Depois você já cansou, estressou, ficou emputecido com aquilo ali, foi pro judiciário brigar por aquilo. Mas como é que você vai provar isso? Ou melhor, vou te contar um caso concreto, presta atenção. Recentemente eu peguei um processo aqui, peguei um caso para promover um processo para essa pessoa, uma coisa surreal. A operadora de telefone entrou em contato com ele e literalmente falou assim, não, agora tem um plano aqui liberado para você, assim assado, e ele falou assim, eu não quero. A mulher insistiu, ele falou, não quero. A mulher insistiu, ele falou, não quero. A mulher simplesmente desligou o telefone na cara dele e empurrou o plano. Quando ele assustou, tá chegando mensagem assim, você aderiu ao plano X e tal. Gente, se vocês vissem o áudio da ligação, é coisa assim, só quem vê para acreditar. Mas enfim, graças a Deus, esse cliente é uma pessoa que eu já tinha conversado com ele em outras ocasiões sobre outras questões e eu ensinei isso para ele. E ele gravou tudo. Aquela gravação é onde vai se sustentar a tese de defesa dele. Entendido? Então, passe a gravar as ligações. Se o seu aparelho de telefone não tiver o aplicativo nativo, ou seja, não vier de fábrica com o aplicativo para isso, na sua loja de aplicativos, na Play Store, na Apple Store, alguma coisa assim, vai ter como você fazer o download de um aplicativo que faça isso, tá bom? Então, tome isso como costume de vida, como um hábito. Grave as suas ligações. Outra coisa, digníssimo, que assim, importantíssimo fazer, além de gravar as ligações, é gravar conversas ambientais. Por exemplo, você chegou ali num balcão, numa secretaria de uma repartição pública para tratar de alguma coisa. E às vezes assim vai ficar inviável, não que você não possa, mas às vezes fica inviável, porque você precisa manejar um documento ao mesmo tempo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e não dá para você pegar um celular e ficar gravando, ou não vai ter alguém para gravar ele para você. Você pode pôr o áudio ali para gravar o ambiente, a conversa. Isso é uma outra forma de você construir elementos de convicção. Outra coisa que é muito fácil de se fazer e salva vidas, digníssimo. O que ocorre? O Google, que todo mundo conhece, ele oferece inúmeros serviços. Dentre esses serviços, existe um serviço que é o serviço de timeline, linha do tempo da sua vida. E aí, se por um lado esse serviço ele é invasivo aos meus olhos, ele tem um lado invasivo, porque ele tira a sua privacidade, por outro lado, ele pode salvar vidas. Que serviço é esse? É um serviço através do qual você ativa na sua conta do Google o serviço e ao ativar o GPS do seu aparelho, o Google vai passar a monitorar todos os lugares por onde você anda, a hora que você chega, quanto tempo você permanece, a hora que você foi embora, enfim, ele traça a timeline, a linha do tempo de tudo quanto você está fazendo, onde você está indo. Meu amigo, tem gente que tem resistência a usar isso. Ah não, isso é invasivo, e se alguém ficar sabendo onde eu estou andando, blá blá blá. Tem um lado ruim, mas vou te contar exemplo concreto de caso no qual eu já atuei. Digníssimo, muitas vezes a polícia pega um elemento na rua aí e vai espancar esse elemento, vai torturar ele em algum lugar. Joga ele dentro de uma viatura, leva lá pro alto da montanha, vamos torturar esse elemento aqui, pra gente se divertir um pouco. Aquele sadismo que é comum à polícia. Digníssimos, muitas vezes eles roubam, literalmente eu falo roubar porque é mediante violência, grave ameaça. Roubam os aparelhos de conduzidos, meus amigos, só que já ocorreu o caso onde o conduzido tinha ativado esse serviço. E aí, esse conduzido foi levado para um determinado lugar, foi torturado, aquela coisa toda, e posteriormente eles o levaram para a delegacia, o acusaram de um determinado crime. No curso da instrução processual,
É o que eu falo, quando o indivíduo contrata o advogado astuto, o advogado vai atrás de tudo. Conversando com esse indivíduo, questionando-o sobre a hipótese dele ter esse serviço ativado, ele falou que sim, passou, login, senha, pegamos a timeline daquela data, daquele horário e conseguimos mostrar que as alegações do indivíduo a respeito da tortura que ele havia sofrido, elas tinham fundamento e tinham como provar, porque a timeline mostrava que em determinada hora ele estava em tal local, ali a viatura pegou ele, encaminhou ele para um fim de mundo, chegou lá, ele permaneceu naquele fim de mundo por tanto tempo e depois ele caminhou até o endereço da delegacia. Isso tudo, meus amigos, por causa de um serviço do Google ativado no celular do conduzido. É uma coisa que é muito fácil de fazer e salva vidas. Salva vidas. Então, acorda para essa dica, porque ela vale ouro. Vale ouro, entendeu? Digníssimos, aqui eu citei para vocês apenas 3 formas de fazer produção de provas. Existem várias outras que eu vou tratar em outros vídeos para esse vídeo aqui não ficar longo demais. Mas enfim, eu quero que você guarde no seu coração. Se você quiser vencer processos judiciais, siga essas orientações. Nunca subestime a parte ex-adversa. Nunca subestime, porque ela pode ter um excelente advogado. Nunca pense que você não vai precisar de um advogado no judiciário. O judiciário é uma máquina de dilacerar e destruir pobres. E se você for sem defesa, digníssimo, você vai sofrer muito. Em terceiro lugar, você precisa ter elementos de convicção, você precisa ter provas. Então, guarde documentos, seja na caixinha de sapatos, seja por meio da nuvem, guarde informações, guarde documentos, prints, fotos, vídeos, áudios, guarde. Mas para guardar você precisa produzir. E para produzir eu te contei alguns meios aqui. Então, se você guardar isso aí no seu coração, você tem os elementos mais que básicos para você obter sucesso em toda e qualquer demanda judicial na qual você fizer parte. Tá joia? Esse é o meu ensinamento para você hoje, ensinamento de esfera jurídica. Eu espero que você guarde, que você não saia daqui sem positivar esse vídeo e que agora você copie esse link e compartilhe com seus amigos. Eu agradeço a sua atenção, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, tá?